Uma vítima de roubo chega à delegacia ainda em choque. O investigador mostra uma única fotografia e pergunta: foi esse homem? Ela confirma. 6 meses depois, essa prova fundamenta uma condenação. Durante décadas, isso foi considerado normal pelos tribunais brasileiros. Hoje, em 2025, essa mesma prova é considerada absolutamente nula e não serve nem mesmo para receber uma denúncia. O que mudou? O STJ finalmente reconheceu o que a ciência já sabia há muitos anos. A nossa memória é falível e reconhecimentos mal feitos podem destruir vidas. Olá, eu sou o professor Gustavo Cordeiro, promotor de justiça em São Paulo, professor de estratégia Carreiras Jurídicas. E hoje vamos analisar o tema repetitivo 1258 do STJ que revolucionou o reconhecimento de pessoas no processo penal brasileiro. Se você está estudando para concursos, esse conteúdo é obrigatório. Mas antes de nós começarmos, se inscreva no nosso canal do Estratégia Carreiras Jurídicas. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização jurisprudencial que pode aparecer na sua prova. Bom, quando olhamos para o tema 1258 do STJ, ele surgiu do julgamento do RESP 1.953.602 de São Paulo, relatado pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Estabeleceu 6 teses que alteraram décadas de jurisprudência consolidada sobre o reconhecimento de pessoas. Para nós entendermos o tamanho dessa mudança, antes precisamos entender o que é que estabelece o artigo 226 do CPP e como ele era interpretado antigamente pelos tribunais. Na minha experiência como promotor, eu posso afirmar que essa mudança completamente mudou a nossa forma de trabalhar com essa espécie de prova. Então, artigo 226 do CPP, ele estabelece o procedimento para o reconhecimento de pessoas. Vou ler o artigo por completo, porque é fundamental que você conheça cada palavra para compreender essas mudanças jurisprudenciais. Artigo 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Inciso 1. A pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Inciso 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Inciso 3. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela. Inciso 4. Do ato de reconhecimento lavrar-se-á um auto pormenorizado subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por 2 testemunhas presenciais. Parágrafo único. O disposto no inciso 3º desse artigo não terá aplicação na fase de instrução criminal ou do plenário de julgamento. Cada inciso desse artigo tem um fundamento específico. O inciso 1 estabelece a necessidade de que haja a descrição prévia para documentar a memória original dessa testemunha sem contaminações posteriores. O inciso 2 determina o alinhamento com pessoas que sejam semelhantes para evitar reconhecimentos sugestivos. O inciso 3 protege contra a intimidação e o inciso 4 garante a documentação adequada desse procedimento, que deve ser tomado tanto na fase policial quanto na fase judicial. Historicamente, a jurisprudência do STJ tratava o artigo 226 como meras recomendações e não como exigências absolutas. Em 2017, o AGRG no ARESP 1.054.280 do Pernambuco exemplifica isso ao dizer que as disposições do artigo 226 configuram uma mera recomendação legal e não uma exigência absoluta. Essa interpretação permitia que reconhecimentos realizados de forma irregular fossem considerados válidos, desde que o julgador se convencesse da certeza da identificação. Posso dizer, como promotor, que essa flexibilização acabava por gerar uma insegurança jurídica e algumas vezes, sim, algumas injustiças. Mas aí, o tema 1258 do STJ muda completamente esse panorama. Em 2020, nós já começamos a ter uma mudança de entendimento do STJ, passando a dizer que o 226 é obrigatório. Mas em 2025, com o tema
cima. 1258 passamos a ter 6 teses importantíssimas que foram adotadas para que nós tenhamos um manual de como devemos lidar com o reconhecimento de pessoas no processo penal brasileiro. A primeira tese estabelece as regras postas no artigo 226 do CPP são de observância obrigatória, tanto lá na polícia quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria do delito, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico ou pessoal inválido não poderá servir nem para a condenação, nem para decisões que exijam menor rigor quanto ao estándar probatório, como, por exemplo, a decretação de prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou mesmo a pronúncia lá na primeira fase do procedimento do júri. Essa primeira tese traz uma ruptura completa com a jurisprudência anterior. O artigo 226, segundo o STJ, deixa de ser uma mera recomendação e passa a ser obrigatório, tanto na fase policial quanto na fase judicial. Então, vamos ilustrar um exemplo correto. Na delegacia, antes de proceder à análise das fotografias, o investigador deverá perguntar para a vítima quais eram as características físicas. E aí a vítima responde: um homem branco de 1,75 m, cabelos castanhos curtos, barba por fazer, cicatriz na testa, aparentando uns 30 anos. Opa, aí essa descrição é registrada num auto. E aí, depois disso, 3 fotografias com homens parecidos são apresentados. E aí a vítima efetivamente indica quem é o autor. Aí o reconhecimento fotográfico está correto. Mas, se estivermos diante de uma situação em que, sem fotografias e sem descrição prévia, simplesmente o investigador pergunta: é esse? E a vítima diz: é esse. Estamos diante de uma situação absolutamente nula, em um reconhecimento que não traz nenhuma validade. Então, na prática, para o MP, significa que as denúncias baseadas em reconhecimentos viciados que não observam essa primeira tese não deverão ser oferecidas. Tese número 2, semelhança entre os alinhados. Essa segunda tese determina: deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização desse reconhecimento pessoal. Ainda que o inciso 2 do artigo 226 preveja que é possível que nós tenhamos a relativização dessa regra com a expressão "se possível", veja, precisamos sim ter a apresentação de pessoas que sejam semelhantes com aquela que deve ser reconhecida. Então, se eu vou reconhecer um homem negro, calvo, de aproximadamente 40 anos, 1,70 m de altura, eu, nesse caso alinhe outros 2 homens negros com idades parecidas, com aproximadamente 10 centímetros para frente ou para trás, ou 10 anos para frente ou para trás, eu tenho um procedimento correto. Agora, se ele for alinhado com um homem branco de cabelo comprido, um homem asiático de 20 anos, a discrepância é tão absurda que esse reconhecimento é sugestivo. E, na prática, o RESP 1.953.602 de São Paulo já determinou que se a diferença for de 15 centímetros entre um e outro, esse reconhecimento não é válido. Se esse conteúdo está sendo útil para você e para os seus estudos, deixa um like para você ajudar o Estratégia a continuar produzindo esses conteúdos de análise jurisprudencial. Tese número 3, irrepetibilidade cognitiva. Terceira tese estabelece: o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível na medida em que o reconhecimento inicialmente falho, viciado, tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente, com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que lá nesse novo procedimento eu tenha o respeito do artigo 226 do CPP. Essa terceira tese se fundamenta em estudos de psicologia cognitiva sobre o efeito do reforço da confiança, segundo o qual as exposições sucessivas a uma mesma pessoa aumentam de forma artificial a confiança no reconhecimento. Quando eu tenho um reconhecimento viciado, se na delegacia apenas a foto do suspeito é apresentada à vítima e ela confirma que é ele, e depois em juízo, aí sim o juiz alinha outras pessoas parecidas para que a vítima reconheça, confirmando aquilo que o artigo 226 prevê, eu tenho aqui
tecnicamente, um reconhecimento judicial que está irremediavelmente contaminado pelo procedimento policial que foi inválido. Não tem valor probatório, mesmo que posteriormente em juízo eu tenha tido o respeito às regras do 226. Cada vez que uma lembrança é acessada, ela pode ser modificada por informações posteriores. Então, é perfeitamente possível que eu tenha um reconhecimento inválido na polícia, um reconhecimento que respeite o artigo 226 em juízo, mas que ele seja considerado inválido em razão dessa irrepetibilidade da prova. Tese número 4. Provas independentes. Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado inicial do reconhecimento. Vejam, se eu tiver um reconhecimento inválido que desrespeite o 226, mas eu tiver a confissão espontânea do réu sem nenhuma relação com esse reconhecimento, imagens de câmera de segurança captadas no momento do crime, apreensão da res furtiva na posse do suspeito, exame de DNA em crimes que deixam vestígios biológicos, mensagens eletrônicas do réu planejando ou confessando esse delito, nesse caso, apesar do reconhecimento viciado, eu posso ter a condenação. Agora, o que não é independente não autoriza a condenação. Depoimento de vítima reafirmando a autoria depois de ter feito um reconhecimento viciado. Testemunha que presenciou o reconhecimento viciado e confirma a identificação. Prisão em flagrante decorrente do reconhecimento viciado. Busca e apreensão autorizada com base nesse reconhecimento nulo. Em todos esses casos, não é possível a condenação. A consequência prática é de que o reconhecimento viciado não vai impedir a condenação se essas provas autônomas não forem suficientes, certo? Se eu tiver uma prova autônoma rigorosamente independente, eu posso condenar. Se não, eu não posso condenar e eu terei a contaminação desse reconhecimento viciado. Quinta tese. Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. O reconhecimento não é a prova de ouro. Então, se a vítima reconhece o réu seguindo perfeitamente o artigo 226, mas o réu possui um álibi comprovado por imagens de câmera que ele estava em um local distante, as características físicas descritas inicialmente não coincidem com as do réu, exames periciais indicam que o autor tem características diversas, nesse caso, mesmo que eu tenha um reconhecimento formalmente perfeito, ele não prevalecerá se estiver divergindo do conjunto probatório demonstrado. Sexta tese, exceção da pessoa conhecida. É desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas previsto no artigo 226 do CPP quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de pessoas com características físicas percebidas no momento do crime, mas sim de mera identificação de pessoa que o depoimento já conhecia durante o momento anterior à produção da prova. Se um ex-cônjuge identifica o ex-marido, autor de ameaça, um empregado identifica o patrão como autor de crime, lá nas relações de trabalho, um vizinho aponta o outro morador do prédio como autor da perturbação, um cliente identifica um comerciante conhecido como autor de estelionato. Nesse caso, logicamente, o procedimento do artigo 226 tem como propósito verificar se as memórias estão preservadas. Mas se eu já conheço quem foi o autor do crime, eu não preciso proceder ao procedimento do artigo 226. Então, se a vítima diz, eu conheço de vista aquela pessoa, eu vi essa pessoa apenas uma vez e depois essa pessoa praticou o crime. Nesse caso, não há conhecimento suficiente para dispensar o procedimento de formal reconhecimento. Certo? Então, olhando para a jurisprudência do STJ, eu, analisando o caso paradigma do RESP 1.953.602, que foi o caso que originou o tema 1258, nós temos uma situação de um reconhecimento fotográfico que foi realizado de forma completamente irregular. A vítima foi apresentada a fotografias de suspeitos sem nenhuma descrição prévia, sem pessoas semelhantes para comparação, configurando aquilo que a doutrina chama de show-up fotográfico. O STJ, ao analisar o caso, disse o seguinte: a diferença de altura de 15 centímetros entre o réu e os demais alinhados, associada à ausência de descrição prévia exigida no inciso 1 do artigo 226, torna o reconhecimento sugestivo e, portanto, nulo. Então, esse julgado paradigma certamente vai aparecer na sua prova e você precisa estar de olho nele.
Certo? Pontos de atenção para o concurso. 1. Irrepetibilidade. O reconhecimento viciado contamina os procedimentos posteriores. 2. O artigo 226 é obrigatório, não contém recomendações, mas verdadeiras exigências. 3. Provas independentes, se forem rigorosamente autônomas, podem ser suficientes para a condenação. 4. Exceção da pessoa conhecida. Não preciso proceder ao artigo 226 quando eu conhecer verdadeiramente o autor do crime. 5. Semelhança necessária. Discrepâncias acentuadas vão viciar o reconhecimento. E 6. Harmonia probatória. Mesmo que o reconhecimento seja válido, eu preciso que haja congruência e harmonia com as demais provas produzidas nos autos. E se esse conteúdo foi útil para os seus estudos, não esqueça de curtir esse vídeo para nos ajudar a alcançar mais estudantes. 2. Inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber todas as atualizações jurisprudenciais que vão aparecer na sua prova. 3. Compartilhar com seus colegas de estudo, porque esse tema certamente vai despencar em concursos públicos. E 4. Comentar aqui embaixo qual outro tema jurídico você gostaria que o Estratégia e os seus professores abordassem. Eu sou o professor Gustavo Cordeiro e nós nos vemos depois, posteriormente, para falarmos de outros temas importantes envolvendo concursos públicos. Fiquem com Deus e ad sumus. Tchau, tchau!